Olá, estamos aqui para mais um vídeo do nosso Fiagro EGA-F11. O vídeo desse mês é sobre o relatório de março, que fala dos resultados de fevereiro. Eu sou o Bruno Lund, diretor responsável pela Ecogestão de Ativos, e aqui comigo está Antônio da Luz, economista-chefe da Ecogestão de Ativos. Olá, Bruno, que bom estar com você, que bom estar com todos os nossos investidores que nos acompanham. Em primeiro lugar, Bruno, eu gostaria muito de agradecer a todos os investidores, diletantes que estão conosco acompanhando os nossos vídeos. São centenas de pessoas e os comentários são todos muito positivos. Mas nós também estamos muito atentos àquilo que você, que aqui no fim do dia, para quem nós trabalhamos, nos orienta e nos traz boas ideias. Um dos comentários que tem sido repetidos é a questão do timing da apresentação do relatório. E aí o que está acontecendo? Nós entendemos que estamos sendo super pontuais. Os investidores estão entendendo que nós estamos um pouco atrasados. E aí olhando, nós percebemos que a questão não é atraso, é o nome que nós estamos dando para o relatório. Então, Bruno, por favor, explica um pouco melhor para os nossos investidores como é que é essa dinâmica da atualização dos nossos vídeos e por que nós estamos sendo super pontuais na entrega do material para os nossos diletantes. Perfeito, Antônio. Não, isso é super importante a gente esclarecer, né? Tanto no nosso relatório, né, por escrito, como nesse vídeo que a gente grava para vocês aqui todo mês, tá? A gente hoje, né, vamos dar o exemplo agora desse mês, né? A gente hoje está aqui no dia 15 de março, tá? Estamos avaliando os resultados do fundo, né, de fevereiro, tá? Até então, né, a gente chamava, né, quando eu publicava um relatório em março, a gente chamava relatório de fevereiro, né? Por quê? Porque a base dos resultados era em fevereiro. Mas de verdade é o relatório de março, porque a gente vai trazer as informações mais atualizadas até a data que a gente produziu, né, esse relatório. Inclusive, depois desses comentários, Antônio, eu vou alterar, né, inclusive o mês do relatório, né? Ao invés de, nesse mês agora, que a gente está gravando agora março, né, com referência aos resultados de fevereiro, eu vou passar a chamar relatório de março, até para evitar, né, esse tipo de confusão. Assim como o vídeo, né, vou chamar, né, o vídeo, né, de performance, né, e de panorama, né, macro e agro, né, de março e não mais de fevereiro. Tá? Até porque, né, a gente entende que a gente traz as informações mais atualizadas possíveis aqui para o nosso investidor. Só para dar um exemplo e uma cor, né, por que a gente escolheu essa data, gravar por volta do dia 15 ou da terceira semana, tá, do mês? Tá? Basicamente é porque os rendimentos do fundo já estariam anunciados, né, nessa data, e a gente poderia esclarecer, tá, o resultado desse rendimento e o porquê foi pago, né, no volume, né, que foi pago. Tá? Também saem relatórios importantes que a gente gosta de analisar e trazer essas análises as mais atualizadas possíveis para o nosso investidor. Por exemplo, o relatório do USDA, que é um relatório em que fala da produção global de commodities, da produtividade global de commodities. É um relatório muito importante que mexe, né, no preço das commodities, né, de mercado e que a gente analisa com muito cuidado. Então, para a gente é importante fazer a gravação e fazer o relatório após, né, a saída desse relatório, né? Esse é um relatório que inclusive é produzido, né, pelos Estados Unidos, né, que fala, né, de produção global no mundo, né, de commodities, e tem um outro relatório que é produzido aqui no Brasil, que sai depois, 1, 2 ou 3 dias depois, que é o relatório da Conab. Tá? E nesse relatório da Conab, ela também fala da produção, porém não global, mas sim local, a produção aqui do Brasil. Tá? E a gente também analisa a fundo, né, esse relatório para que a gente possa trazer as informações mais atualizadas, né, para vocês, né, investidores que estão acompanhando aqui com a gente, o fundo, o agro, né, e toda a parte macro que contextualiza isso tudo. Tá? Então, isso posto, a gente entende que a gente sim está sendo atualizado, né, que quando a gente traz as informações aqui para vocês, investidores, né, as informações estão as mais atualizadas possível, né, a gente grava o vídeo e faz o relatório assim que, né, esses relatórios saem, a gente já terminou as análises, então a gente está passando essas informações atualizadas para vocês. Assim como as informações de macro, né, Antônio? A gente sempre traz as informações, por exemplo, a inflação costuma sair ali entre o dia 9, entre o dia 8 e 12, 13, né? Então, quando você vai falar aqui de macro, você já fala da inflação
né, do mês que foi soltado agora em março, por exemplo, que inclusive saiu, né, saiu ontem, né? Saiu dia 13, né? Saiu dia 12, né? Saiu dia 12 o resultado da inflação, e a gente aqui, quando vai gravar, né, o vídeo, né, o vídeo e o relatório acaba também mencionando, né, essa inflação que sai no dia 12 de março. Então, assim, as nossas informações estão muito atualizadas, né, tanto no vídeo quanto no nosso, né, relatório. O que talvez esteja gerando uma confusão, e a gente vai ajustar isso, seja a nomenclatura, tá, do relatório. Que por falar, né, estamos aqui em março, por falar do resultado de fevereiro, a gente estava chamando, né, o relatório de relatório de fevereiro. Quando na verdade, né, se a gente pensar bem, é o relatório de março, né, que vai tratar dos resultados de fevereiro, mas vai trazer as informações mais atualizadas de macro, de agro, né, até a data da gravação e até a data que a gente está, de fato, trazendo essas informações para vocês. Então, a gente nunca vai soltar um relatório, um vídeo antes do dia 15, porque antes do dia 15 tem informações que a gente gosta de atualizar e analisar e trazer para vocês aqui, né, investidor, tá? Porque a gente acha que é super importante manter vocês atualizados, tá? Então, o que a gente entende aqui é que não há falha na atualização, nem há atraso aqui quando a gente solta e divulga esses relatórios. A gente está super atualizado, porém talvez a nomenclatura aqui esteja gerando algum tipo de confusão aqui para os nossos investidores. É isso aí, Bruno. Inclusive, nós temos, imagine você, investidor, se nós fôssemos tratar somente no mês que vem os assuntos que foram discutidos pelo USDA, pela Conab, os principais dados de juros, inflação, etc., de agora só no próximo. Então não adianta a gente antecipar para os primeiros dias, porque vai ficar um caminho muito longo entre um dado e outro. Então isso é em respeito a você, investidor, a questão é só a nomenclatura mesmo. Por isso que vocês têm elogiado bastante a nossa divulgação, o nosso relatório, porque pelo que a gente acompanha, ele seguramente é um dos mais informativos do mercado. Então nós queremos manter isso com vocês, mas a gente precisa que saia a USDA, que saia a Conab, para ficarmos sempre na ponta da linha. Inclusive, eu queria fazer um convite para vocês. Toda segunda-feira, de manhã cedo, sai o Ecoagro Talks, que é um podcast que é feito por nós. Eu sou o host do podcast, que a gente faz um acompanhamento macroeconômico na veia, aí é dedo no pulso mesmo, falando dos indicadores que saíram na semana, a leitura macroeconômica super atualizada e bastante densa. É como se fosse uma reunião de guidance de board mesmo. Então, quem quiser estar mais atualizado ainda, toda segunda-feira de manhã é com a AgroTalks. Bruno, sem mais delongas, como é que foram os rendimentos que foram pagos agora no mês de março, no relatório de março, mas que se referem àquilo que veio de fevereiro? Como é que foram os rendimentos? Perfeito, Antônio. Os rendimentos referentes a fevereiro, né, que foram anunciados agora em março, né, anunciamos no dia 4 de março, tá, segundo dia útil, tá, de março, tá, né, o rendimento de R$ 1,07. Tá? Lembrando que, né, esse rendimento é referente a fevereiro, né, o mês anterior. Tá? Então foi anunciado no dia 4, foi pago no dia 11 de março, tá, 1,07 por cota. Você vai falar, Bruno, mas no mês anterior foi 1,28 e agora 1,07. Aconteceu alguma coisa com o fundo? Teve algum crack que deu problema? Não, de forma nenhuma. Os cracks estão perfeitamente adimplentes. A questão é, como você sabe, fevereiro é um Carnaval, mês de muito... Exatamente. Carnaval. É um mês de muitos feriados, principalmente carnaval, um mês que tem menos dias úteis, né? Sem contar que não só é um mês de menos dias, né? Esse ano foi inclusive 29 dias, porém você tem carnaval que acaba fazendo com que o mês tenha menos dias úteis, tá? E a gente paga rendimentos associados ao número de dias úteis ao mês, então por isso pagamos, né, 1,07. Só para vocês terem uma ideia, no mês anterior a gente tinha pago 1,28, porém no mês anterior eu tinha 22 dias úteis, ao passo que em fevereiro eu tive apenas 19 dias úteis. Esses 3 dias úteis de diferença faz uma diferença enorme. A gente geralmente gera de resultado por dia para você em torno de 6 a 7 centavos, tá? Então, esses 3 dias de diferença ali reduziu no mínimo ali uns 18 centavos ali da tua cota, só pelo fato de dias úteis, tá bom? Então, só para vocês entenderem, né, um pouquinho essa dinâmica, né? Mês que tem menos dias úteis vai pagar um pouco menos, mês que tem mais dias úteis vai pagar um pouco mais.
Tem fundos, acho que para quem acompanha a indústria de Fiagro, que tenta, né, suavizar isso e etc. A gente acha que, de verdade, tentar suavizar, tentar acertar, né, essa suavização não é a melhor forma de atuar. A gente acaba, né, acoplando, né, os resultados, né, ao número de dias úteis, né, do mês, porque fica mais transparente, fica o indicador de cálculo de rentabilidade, né, equivalente ali à nossa meta, nosso objetivo CDI mais 4, a gente consegue, né, trazer isso de uma forma melhor para você, uma mensuração melhor. Então a gente acredita que dessa forma, né, a gente está fazendo uma melhor gestão aqui de entrega de resultado para vocês. Tá? Então, rendimento, né, 1,07. Uma das coisas que eu acho que vale a pena destacar, Antônio, é o número de cotistas continua crescendo, né? Por mais que a gente esteja vendo notícias, né, do agro que estão saindo bastante, né, notícias, inclusive algumas delas, né, negativas, né? Falaremos em seguida sobre elas. Né? E falaremos em seguida sobre elas, né? O número de cotistas continua crescendo, tá? Então a gente saiu, né, de janeiro, que eu tinha 12.869 cotistas, né? O fundo saiu para 12.942 cotistas, né? Basicamente ali 80 cotistas a mais ali de um mês para o outro, né? A gente fica muito feliz que os cotistas, né, mesmo nesse turbilhão de notícias aí do agro, né, estão vindo atrás aqui do fundo, estão entendendo que o nosso fundo, né, tem performado, é robusto, é resiliente e tem adquirido as cotas aqui do nosso fundo, tá? Então a gente fica, né, super feliz, tá? Um outro grande destaque que eu acho que vale mencionar é a liquidez, tá? Então a gente suava lá atrás para ter uma boa liquidez lá no fundo, né? Quando iniciamos aqui, fizemos o IPO, 613 cotistas, nossa liquidez era de 30 a 50 mil reais dia, né? E o fundo estava com 30 milhões de reais, mas de lá para cá nós crescemos, fizemos muito follow-ons, aumentamos a família de investidores, né? Saímos dos 613 e viemos agora aqui para os 12.942 investidores, e o fundo agora, né, por conta desse crescimento, não só de patrimônio, que hoje está 310 milhões, saiu de 30 para 310 milhões, né, aumentou 10 vezes, né, o número de cotistas aumentou 25 vezes, mas a liquidez também aumentou sobremaneira. Então, o que era 30, 50 mil reais lá atrás, hoje a gente está tradando acima de 1 milhão de reais dia. Tá? Então, todo dia a gente tem negociado, né, acima de 1 milhão de reais dia. Nesse mês que passou a fevereiro, tá, a gente negociou, tá, 1 milhão e 150 mil reais, né, dia, na média dos últimos 30 dias. Tá? Então, a média diária, né, dos últimos 30 dias, tá, em fevereiro foi de 1 milhão e 150. O que é super interessante para você, investidor, porque você sabe que se você precisar entrar no fundo, receber um dinheiro e quer aplicar no nosso fundo, basta ir lá no mercado secundário e comprar a cota, se a gente não estiver numa fase de follow-on, porque aí normalmente quando tem follow-on é até mais atrativo entrar no follow-on do que no mercado secundário, tá? E se você quiser sair, porque você tem alguma necessidade de caixa, que você precisa, algum investimento que você precisa fazer, né, alguma despesa que você precisa, né, pagar, você consegue também rapidamente conseguir vender as suas cotas ali no mercado secundário. Então essa liquidez ela é muito importante, tá? É uma liquidez bastante robusta, tá? 1 milhão e 150 na média dos últimos dias de liquidez para um fundo de 300 milhões de reais, é um fundo que tem muita liquidez, tá? Do ponto de vista relativo do tamanho dele, tá? Então a gente fica bastante contente aí tendo superado essa liquidez aí de 1 milhão de reais e mantendo essa liquidez acima de 1 milhão de reais, né? Esse mês 1 milhão e 150 mil reais, no mês anterior tinha sido 1 milhão e 200, tá? Então a gente está ali gerando ali em torno de 1 milhão e 200 ali de liquidez. Maravilha, Bruno. Explica para o nosso investidor, por gentileza, sobre a performance do fundo nesse mês, daquelas várias formas possíveis que só aqui no EGAF 11 nós temos a oportunidade de ver de todas as formas possíveis, como é que a performance ela deve ser medida. Perfeito, Antônio. Com relação, né, à performance, eu sempre gosto de falar de 3 métricas de performance, né, e eu não canso de me falar disso, que eu acho que é importante vocês entenderem as 3 métricas e acompanharem, tá, as 3 métricas de performance. Tá? A primeira delas é a rentabilidade do secundário. O que é a rentabilidade do secundário? A variação da cota, tá, que teve, tá, no fim do mês de fevereiro contra o fim do mês de janeiro, tá, que é isso que eu vou falar agora. Estamos em março, mas estamos falando do resultado de fevereiro, tá, mais o dividendo que foi pago nesse interim, tá? Entre janeiro e fevereiro. O dividendo que foi pago nesse interim entre janeiro e fevereiro não é o dividendo que a gente acabou de anunciar, porque esse dividendo a gente anunciou agora em março, tá? É o dividendo, né, que foi pago lá em janeiro, que foi o 1,28. Então, quando eu adiciono, né, o 1,28 e faço mais essa rentabilidade, né,
pega essa rentabilidade, diferença de preço, mais esse rendimento, né, entre, né, essas datas no qual eu calculo esse diferencial de preço, eu tenho, né, a rentabilidade aí do mercado secundário. Tá? E nesse mês de fevereiro, né, ela foi de 0,65, né, por mais que a gente tenha tido notícias, né, algumas delas negativas aí do agro, né, a gente tem visto a nossa rentabilidade aqui cresceu, né, no mês de fevereiro, que é interessante, contra um CDI de 0,82, está um pouco abaixo do CDI, tá? Mas isso é o mercado secundário, é oferta e demanda. Tá? Então, o que a gente tem visto hoje na indústria do agro, né, por conta de notícias que têm saído, né, de pessoas que tentam polemizar o que está acontecendo no agronegócio, tá? E gerar um fuzuê com relação ao que está acontecendo, né, no agronegócio, que o Antônio vai explicar bem, né, que não é esse problema todo que a mídia, né, que a mídia conta, pelo contrário, né, é algo normal. Nós vamos ter a segunda maior safra de todos os tempos do Brasil, né? A gente só vai perder para do ano passado, que foi a primeira, né, grande safra, né, brasileira. Tá? Então, de verdade, é a segunda maior safra de todos os tempos no Brasil, ou seja, é muita produção que a gente está fazendo. Bruno, mas tem muitos investidores que aproveitam esse momento, né, para fazer, observam o risco sistêmico que se abate sobre o setor dessas notícias ruins e entram aproveitando esse preço mais baixo do mercado secundário, tanto é que aumentou o número de cotistas. Exatamente, né? Então, assim, essa enxurrada de notícias, né, para as pessoas que estão desinformadas, acham que tem que sair do agro, tem vários influencers, né, financeiros que acham que entendem do agro e quando a gente vai ver, não é bem por aí, né, dando notícias de qual de saída, né, do agronegócio. Isso acaba, às vezes, trazendo ao desespero ali o investidor e muitos investidores acabam saindo do agro como um todo. O que está acontecendo agora é um efeito manada, tá? Todos os fiagros estão sofrendo, né, com queda de cota, estão sofrendo, né, com redução na sua cota, tá, no mercado secundário. Tá? Alguns desses fiagros realmente tiveram problemas, né, mas não é o caso nosso. Tá? O nosso não teve problema e no nosso monitoramento, né, não há nenhum alerta vermelho aqui, a gente não acha que vai ter problema, a gente, na nossa avaliação, não teremos problema, tá, ao longo desse ano. Tá? Inclusive, acho que vale a pena mencionar, a gente acredita que a tese do nosso fiagro foi escolhida a dedo, tá? Ou seja, investir, né, majoritariamente, né, em ativos da cadeia de insumos, tá? É a tese que provê mais mitigação de risco, tá? Dentre todas as teses que podem ser feitas dentro de um fiagro. Por quê? Quando eu invisto na cadeia de insumos, eu estou investindo numa revenda, eu estou investindo, né, numa cooperativa, comprando, né, ativos ali de uma revenda, de uma cooperativa, tá? de uma indústria, né, focada ali na parte de insumos, tá? E ao invés de investir, por exemplo, diretamente, né, num produtor. Tá? Essas revendas, né, ao invés de elas estarem expostas, né, diretamente ao clima, elas têm uma mitigação com relação ao clima. Né? O maior problema do agronegócio hoje, acho que o Antônio vai falar bem disso ali na parte do macro, é o clima, é uma indústria a céu aberto, né, Antônio? E com isso, né, o que acontece é que quem está exatamente na região em que o clima foi desfavorável pode ocorrer uma quebra de safra. Tá? Quando a gente está falando, né, de revendas, de cooperativas e de indústrias, ela tem, né, um pool de produtores, um pool de clientes, né, e esses produtores estão espalhados em várias regiões. Uma outra região ali na qual essa revenda, essa cooperativa, essa indústria atua, pode ter tido algum problema de quebra de safra, mas eu tenho todas as outras regiões que não deram problema e que os produtores, né, vão colher e vão monetizar essa colheita, né, e consequentemente vão voltar para a revenda e vão pagar ela e fazer ela gerar o faturamento. Então pode ser que algum evento de quebra fira um pedaço do faturamento ali da revenda, pode ser que reduza um pouco o faturamento da revenda, mas está longe, tá, de ser um real problema ali para a revenda que opera, né, de uma forma mais multirregional, que é o caso das revendas, né, que a gente traz aqui, revendas cooperativas, na cadeia de insumos em geral, que a gente traz aqui para dentro, né, do EGAF. Então a gente acredita que a nossa tese é uma das teses mais robustas. Né? Nós só compramos cota sênior, né? Exatamente. A gente também, além disso, além de operar no segmento que a gente reputa como mais seguro, tá, do agronegócio, que tem a maior mitigação de risco, tá? Além disso, a gente só compra cota sênior, tá? Ou seja, a gente aposta muito na subordinação, ou seja, tem que ter, né, primeiras perdas embaixo da cota que a gente, né, tá adquirindo, tá? Então, geralmente a gente tem 30% de subordinação, tá, nas estruturas que a gente compra. Eu compro a cota sênior, que eu tenho 30% embaixo de gordura, tá? Para começar a chegar, né, no papel que eu comprei, tá bom? E além disso, a gente aposta muito na pulverização, né? Todas essas revendas, quando elas fazem operações, né, de CRA, elas recebem os empréstimos, né, no âmbito dessa operação de mercado de capitais, no âmbito desse CRA, no âmbito do fundo, né, do fundo de investimentos, né, no agronegócio, e como contrapartida,
ela aloca como garantia o que? O seu faturamento, a cessão fiduciária dos seus recebíveis, seu contas a receber. Tá? Então é isso que é a garantia que ela aloca aqui de revendas. E aí esse recebíveis é um pool de faturas de produtores, né? Ou seja, geralmente de insumos, de produtos, né, que essa revenda, que essa cooperativa, que essa indústria vendeu para os seus clientes. Então a gente recebe, tá, todo esse faturamento, todas essas notas fiscais, todas essas duplicatas, tá, como garantia da operação. E aí isso gera uma pulverização enorme. Tá? Então além, né, além da gente né, ter uma série de ativos, né, no nosso caso estamos falando de 31 ativos, vou falar um pouquinho mais para frente, estou antecipando aqui, só vou passar um pouco essa visão para vocês. Então são 31 ativos, ou seja, 31 tomadores diferentes, porém, além disso, eles nos enviam como garantia, né, nos postam como garantia esses recebíveis, tá? Essa cessão fiduciária de recebíveis, é o palavrão aqui que a gente costuma usar aqui no jargão de crédito, a cessão fiduciária de recebíveis, é o nome da garantia, tá? Que gera uma pulverização enorme. Tá? Hoje, só para você ter uma ideia, eu tenho mais de 35 mil produtores, né, que estão operando com essas revendas e que, por sua vez, ela colocou como garantia aqui nos CRAs. Então, eu tenho 31 CRAs, abaixo desses 31 CRAs, mais de 35 mil produtores, ou seja, é muita pulverização. E, além disso, quando há essa garantia, né, tem essa cessão fiduciária de garantias, a gente não faz 1 para 1 com o valor da emissão, a gente faz, né, 1 para 120% ou 1 para 110%, varia muito, né, do tipo de revenda, tá? E com isso me dá uma gordura adicional, né? Eu tenho lá os 30% de subordinação e tenho mais 20% de excesso colateral, 50% de gordura, ou seja, teria que ter nessa carteira de recebíveis que foi cedida fiduciariamente, né, por cada revenda, tá, um nível de atraso ali superior a 50% para chegar na cota sênior, que é o ativo que a gente comprou. Então, a gente reputa que a nossa tese é muito segura, tá? A gente escolheu ela a dedo, né? Não foi por acaso, tá? Segmento mais seguro, subordinação e pulverização. Acho que esses são os 3 grandes pilares aqui da nossa tese e que a gente, né, implementa a risca, monitora a risca, tá? E sabe fazer isso muito bem a risca. Né? A Coagro é líder, né, desse tipo de operações. Né? Hoje nós já temos 70% ali do mercado de CRAs, só para vocês terem uma ideia, nesse segmento da cadeia de insumos. Ou seja, a gente sabe fazer isso muito bem, né? A gente vem fazendo isso a longa data, a gente sabe estruturar como ninguém e é por isso que, né, os nossos ativos, né, não deram problema, né, e a gente pode até afirmar aqui que pelos nossos monitoramentos aqui não há chance de dar problema, né, nesse ano. Tá? Bruno, você deu uma aula para os nossos investidores e até para a concorrência, né? Se a concorrência seguisse a nossa tese, não dava problema num ali, outra colar, que termina gerando risco sistêmico. Mas falta você falar das outras métricas. Sem dúvida, né? Então, de performance. E por que eu falei isso tudo? Né? Basicamente porque está tendo um efeito manada por conta dessas notícias negativas, né, do agro, quebras, né? Todo mundo falando de quebra de safra. Não é generalizado, é um negócio muito localizado, o Antônio vai explicar super bem, então isso não nos preocupa, nós estamos, né, no segmento de maior mitigação de risco com relação a isso, tá? Mas, obviamente, tem afetado a nossa cota no secundário. É por isso que a gente só rentabilizou 0,65, né, contra um CDI de 0,82. Não caímos, né, rentabilizamos 0,65, né, um pouco menos, né, do que o CDI. Isso no mercado secundário. Mas quando você olha a saúde do fundo, Antônio, que eu acho que isso é que é importante a gente falar aqui para os nossos investidores. O mercado secundário é oferta e demanda, né? Vai ter investidor vendendo, vai ter investidor comprando, agora está tendo essa negatividade com relação ao agro, né? A turma está entrando vendendo, né? Daqui a pouco vem uma positividade, a turma vai entrar comprando, né? O secundário começa a subir, mas para você ver a saúde do fundo mesmo, se o fundo está tendo problema, né, ou não, você não tem que olhar para essa cota do secundário, onde você tem que olhar é para o resultado contábil do fundo, é a segunda métrica que eu gosto de falar, né? E no resultado contábil do fundo, fevereiro, um mês de menos dias úteis, né, ele rendeu 1,02, tá? 1,02 é um resultado, né, bastante interessante para um mês de 19, né, dias úteis, tá? O CDI foi bastante abaixo disso, tá? E com isso, né, 1,02 é um resultado bastante saudável. Tá? A gente conseguiu rentabilizar muito bem o fundo, né, durante, né, o mês de fevereiro. Ou seja, por mais que a gente tenha rendido 0,65 ali no mercado secundário, né, a gente rendeu 1,02 acima do CDI de 0,82, né, no mês de fevereiro. Tá? Ou seja, gerando bastante resultado para os nossos investidores. Bom, essa é a segunda métrica, né, que eu gosto de olhar, né, Antônio? No ano, nessa métrica, a gente está em 2,34, a gente fez um resultado interessante, né, no mês passado, foi 1,30 no mês passado, tá? 1,02 esse mês, gerando 2,34 aí no ano, né, para os nossos, né, investidores. E a terceira métrica que eu gosto de olhar, até para você comparar com o rendimento que está sendo pago, é o resultado por cota. Tá? O resultado por cota no mês de fevereiro foi de R$1, R$1 redondo. Tá? E a gente pagou 1,07.
Bruno, como é que você consegue pagar 1,07 se o teu resultado foi R$1? Porque a gente faz a gestão de caixa aqui do fundo, né? Então, conforme a gente vai recebendo, né, e vai remunerando, né, os nossos ativos dentro do fundo, tá? A gente tem um objetivo que é entregar para você, né, uma métrica ali de rentabilidade CDI mais 4, tá? E a gente busca atingir esse objetivo todos os meses para vocês. Tem mês que a gente consegue um pouco mais e aí a gente retém resultado, né, quando a gente consegue, né, um pouco mais, e tem mês que às vezes é um pouco menos, né? Às vezes alguma oscilação em algum papel ali, marcação a mercado, isso acontece, é normal, é natural nessa indústria de mercado financeiro, e aí quando a gente consegue, né, um pouco menos, a gente tem uma gordura ali dentro do fundo para conseguir entregar para você o objetivo de CDI mais 4 que a gente se comprometeu. A gente vem conseguindo entregar isso religiosamente todo mês, inclusive acima. Inclusive esse, né? Inclusive esse, fevereiro, né? O 1,07 equivaleu, né, a CDI mais 4, redondo, tá? Mas o fundo gerou, né, R$1 por cota, eu tinha basicamente 0,35 ali de resultado por cota retido, tá? Quando eu tiro ali 7 centavos, que eu paguei 1,07, eu ainda tenho 0,28 centavos ali de resultado retido, tá? Então eu sempre gosto de ter esse resultado retido quando a gente, né, rentabiliza muito bem o fundo, exatamente para a gente poder suavizar e te entregar esse objetivo, esse resultado aí de CDI mais 4, né, ao longo da vida, para que você possa contar com isso, né, como um salário, como uma renda adicional, né, junto, né, no seu orçamento, tá bom? Então, resultado por cota, terceira métrica que eu gosto de olhar. Eu acho que você tem que sempre olhar investidor e interessado aqui, né, em fiados. Qual é o resultado do mercado secundário, né? Esse é um resultado, né, que não te diz muito sobre a saúde do fundo. É óbvio que se o fundo tiver uma inadimplência, uma RJ, o secundário vai pressionar para baixo, né? A cota vai cair, né? Mas, por exemplo, com o nosso fundo agora, né? O nosso fundo está tradando, se você olhar hoje, ele na ordem de R$ 95,50, abaixo do contado, né? E está treinando abaixo do contábil exatamente por causa desse efeito manada que a gente comentou aqui. Tá? Quer dizer que está tendo algum problema no assunto? Não, não está tendo nenhum problema. Como é que você sabe disso? Olha o resultado contábil. O resultado contábil está entregando, né, um resultado robusto, um resultado resiliente. Se tivesse tido inadimplência dentro do fundo, o resultado contábil estaria negativo, não estaria positivo, né, entregando, né, um resultado superior ao CDI. Então, isso é importante. E também o resultado por cota. Né? O resultado por cota, ao invés de ser negativo, está sendo positivo, próximo ao pagamento de rendimento. Então, é super importante você, né, olhar essas três métricas, tá, para verificar a saúde, tá, do fundo. E lembrando a você, investidor, que quando o Bruno estava se referindo aos 19 dias de fevereiro, as questões de fevereiro, nós estamos falando do relatório de março, e esses rendimentos foram pagos em março. Bruno, para entregar esses resultados positivos, algumas ações de gestão são necessárias. Podia nos detalhar quais foram as ações de gestão que devem ser informadas nesse mês? Perfeito. Então, com essas ações de gestão que a gente fez, com essas compras e essas vendas, né, vendi aproximadamente 3 milhões, né, parcialmente, né, nunca nenhum papel integral, né, e comprei 6 milhões e meio, tá, nesse mês de fevereiro de papel. Foram papéis que já estavam no fundo, né, as vendas foram parciais, o papel que eu comprei também já estava no fundo, eu incrementei um pouco mais de exposição nele, terminando aproximadamente ali com 3%, tá? E com isso, né, o fundo continua, né, manteve, né, os 31 ativos, né, que já tinha ali no mês de janeiro, no fim do mês de janeiro, no fim do mês de fevereiro continua com 31 ativos. A exposição continua espalhada por 13 estados ali da federação, tá? E também, né, com mais de 13 culturas ali atendidas, né, pelas revendas cooperativas, né, por essa cadeia de insumos que é o grande foco aqui do fundo, tá? As principais exposições do lado de culturas é soja e milho, que é natural, né, soja 45%, milho 20%, isso está muito associado, né, à produção do Brasil, né? O Brasil é o maior produtor de soja do mundo, né, então é natural, né, que a gente tenha uma posição mais carregada em soja. Tá? E depois vem o milho logo atrás, nós somos o segundo maior exportador de milho do mundo, tá? Então por isso, né, o milho vem logo atrás. Tá? E aí, além disso, tá? Esse mês que passou de fevereiro não é um mês muito usual e que esteja dentro ali da sazonalidade ali do agronegócio, né? Então eu não tenho muita, né, plantação sendo feita, não tenho muita colheita, né, quer dizer, alguma colheita, né, eu tenho, mas não é um mês, né, de monetização, digamos assim, da safra. Por não ser um mês de monetização da safra, é um mês que, né, a gente não tem tanto pagamento de juros nos ativos que a gente tem dentro do fundo, tá? Né, geralmente os meses que a gente tem mais pagamento de juros é junho e dezembro,
está mais associado ali à dinâmica ali do agronegócio. Então, esse mês eu tive 3 CRAs aqui que pagaram juros, tá? R$400 mil apenas, tá? Aproximadamente 18 centavos ali por cota, tá? Então, com essas ações, basicamente a gente encerra, né? A carteira não cresceu, não fizemos novos follow-ons, né? Então R$309 milhões total de PL, tá? Tenho ativos, né, dentro do fundo que rendem, né, CDI mais 4,9, tá? E do ponto de vista aqui de ativos, né, dentro do fundo, né, dentro da tese principal que a gente tem, que é essa tese, né, de revendas, 86%, né, tá dentro dessa tese e 14% está dentro daquela tese oportunística, né, de Mido, que eu já mencionei para vocês aqui, né, em outros vídeos, tá? Bom, essas foram as ações de gestão. O fundo está praticamente com zero de caixa, ele só detém no caixa hoje praticamente o que ele precisa para pagar os dividendos até a próxima grande, né, rodada de pagamento de juros dos CRAs, tá? Eu tenho aproximadamente pouco menos de 4% do PL de caixa, tá? Basicamente para fazer frente aí aos pagamentos de rendimentos até junho, que é quando eu tenho um grande recebimento de juros, tá, dos CRAs. Tá? Com isso eu termino aqui, né, o meu jabá aqui, né? Vamos falar de macro agora. Agora vamos falar um pouquinho de macro, um pouquinho de agro. E teve itens importantes, como a gente já mencionou aqui no início. Saiu o relatório do USDA, saiu o relatório da Conab. A diferença entre os dois, que não costuma ser grande, não costuma ser material, né? Foi material agora dessa vez, então acho que tem bastante coisa interessante aqui para a gente falar de agro, principalmente, alguma coisa de macro, mas agro acho que a agenda está mais pesada, está mais carregada. Inclusive hoje nós vamos inverter, vamos falar mais de agro, vamos falar, portanto, de agro antes e depois a gente fala alguma coisa de macro. Agora, eu quero começar, Bruno, com um assunto que fez o preço dos FIAGROS, de uma maneira geral, caírem no mercado secundário. A notícia de que houve um aumento de 535% no número de RJs no ano de 2023. Um número absolutamente estrondoso, não há dúvida, e ele está correto. É um número verdadeiro. Nós tivemos um aumento, segundo o Serasa Experian, de 535% de RJs de produtores rurais. Mas dois esclarecimentos precisam ser feitos. Em primeiro lugar, o EGAF11 não compra CRAs de produtores rurais. Essa é a primeira coisa que o Bruno já mencionou. Já falou bastante da tese. Mas tem um número 2 que eu quero que você chegue numa conclusão comigo. Do ponto de vista relativo, 535%. Mas e do ponto de vista absoluto? É um número grande ou um número pequeno? Nós saímos de 20 pedidos de RJ para 127 pedidos de RJ. Eu pergunto para você, sabe quantos produtores rurais tem no Brasil? 5,5 milhões de produtores, dos quais 127 pediram recuperação judicial. Será que do ponto de vista absoluto é um número para causar pânico? Eu vou repetir, saltou de 20 para 127 produtores, mas são 5,5 milhões de produtores. Só debaixo do guarda-chuva do EGAF, dentro de cada revenda e somando todos os produtores que estão debaixo de cada revenda espalhada em 13 estados, em 13 culturas no Brasil, só a EGAF são 31 mil. Nós estamos falando de 127 no Brasil inteiro, nenhum relacionados ao nosso fundo. Então, quando a gente vê essa notícia dos 535%, parece que o mundo vai acabar. Acontece que as taxas de inadimplência do agronegócio são muito baixas. E quem diz isso não é nem a Serasa, quem diz isso é o Banco Central. Então, nós temos taxas baixas de inadimplência, consequentemente, níveis baixos de recuperação judicial no produtor rural. Em que pese, claro, se sair de 20 para 127, relativamente é bastante. Do ponto de vista absoluto, é um número praticamente insignificante. Grandes produtores, a característica principal, grandes produtores com bastante alavancagem, que sim, alguns FIAGROS tinham CRAs desses produtores, mas é uma questão de análise de crédito. Nós não temos este problema e nem teremos, porque o EGAF11 não compra CRA de produtor. Falando agora dos detalhes da safra, que o Bruno aqui já trouxe um insight, já trouxe uma diretriz. Veja só,
nós tivemos uma atualização da safra brasileira registrada pela Conab. Nós tivemos, no sexto levantamento, 295,6 milhões de toneladas liberadas a safra brasileira de grãos. É uma queda de 7,6% em relação ao ano passado e uma queda de 1,4% em relação ao relatório do mês anterior. Só que ainda assim, pessoal, é uma safra bem maior do que a terceira maior safra. Esta será a segunda maior safra da história, acima de 2022, que foi, eu vou arredondar os números, para não falar número com vírgula, 273 milhões de toneladas foi 2022, essa está sendo 295, ou seja, nós estamos falando aí, 296, nós estamos falando aí de um tamanho de mais de 23 milhões de toneladas da segunda maior. Então vejam como é uma produção ainda bastante grande. E a principal alteração, ela aconteceu na soja. A soja ela foi alterada para uma produção de 146,8 milhões de toneladas. Isto pela Conab. Só que acontece o seguinte, nós temos que entender que o que interessa para o produtor é receita menos custo. Porque o resultado dele vem da receita menos o custo. O custo é dado lá atrás, principalmente. Agora, a receita ela vai depender de quantidade e de preço. O que acontece? Quando a quantidade cai, o preço sobe. Quando a quantidade sobe, o preço tende a cair. O que está acontecendo hoje no mercado? Eu tenho uma Conab apontando para uma queda de produção, 146,8 milhões de toneladas, o que fez com que o preço, nesta semana que estamos gravando o vídeo, o preço da soja subiu e bem no Brasil, mas o relatório do USDA, que saiu na semana passada, ele trouxe uma queda muito pequena para o Brasil, de 156 para 155. Então, olha só, Conab trabalhando com 147, arredondando, 147 milhões de toneladas. Já o USDA com uma produção de 155, que será revisada. Mas o USDA ele é conservador nas suas alterações, por isso que ele tem um relatório todo mês, porque ele tem todo o tempo do mundo para fazer. E como nós já vamos com 60% da safra de soja colhida, ou seja, a chance da Conab estar certa é muito grande, provavelmente nós vamos ver uma alteração nos próximos relatórios do USDA, reduzindo a produção. E muita gente, essas que dizem, esses analistas de elevador que tem por aí, vão fazer uma leitura ruim disso. Isso não é uma leitura ruim. O USDA trazer para baixo essa produção é uma notícia ótima, porque isso tem influência nos preços em Chicago. E lembra, o que nos interessa é quantidade vezes preços. As quantidades elas já estão precificadas no mercado brasileiro. Agora, o que nós precisamos? Que lá fora também haja esse ajuste para que o preço da soja suba lá fora. E juntando tudo isso, nos cria uma perspectiva de melhora nos preços. Porque tem muito que melhorar o preço lá fora a partir das atualizações que o relatório do Departamento americano ele está fazendo, já começou esse mês, mas imaginamos que ele vai intensificar a partir dos próximos relatórios. Nós também tivemos uma alteração na produção de milho, o milho teve também um ligeiro ajuste de segunda safra, mas que também traz uma perspectiva, assim como soja, de termos uma melhora mais significativa nos preços. E o milho também teve alta nesta semana que passou no Brasil e já começamos a ver também impactos em Chicago. E quando nós olhamos o posicionamento dos traders lá fora, o pessoal que estava bem vendido em soja e milho começa a refazer posição, começa a diminuir o seu posicionamento vendido, o que é um sinal claro de melhora de preços. Então, o que nos parece, Bruno, que aquele fundo do poço já foi atingido e agora a realidade da colheita ela começa a se fazer presente, nós já começamos a ver uma melhora também nos prêmios, nos portos, ou seja, acreditamos que o pior já passou.
Agora, daqui para frente, nós vamos começar a ver uma melhora na expectativa de receita pela força da melhoria dos preços, que também foram batidos nesse período. Quero falar agora rapidamente sobre macro. Nós tivemos a decisão de manutenção dos juros na zona do euro e mais do que isso, nós tivemos falas muito duras, tanto do Banco Central Europeu quanto do Fed. Os membros do Fed, e aqui quem está conosco aqui toda semana, todo mês, e quem nos acompanha toda semana lá no Ecoagro Talks, nosso podcast semanal, já está habituado em entender que não tem menor chance de baixar os juros agora no primeiro semestre. Isso a gente vem dizendo desde o ano passado, quando o pessoal estava no oba-oba, não, vai cair o juro no segundo semestre de 23. Nós dizíamos, não vai, não caiu. Depois, não, vai cair no primeiro trimestre. Não, não vai. Então vai ser em março, também não foi. E não será. Agora, as autoridades monetárias falando lá para junho. Porque como é que a gente sabia disso? Nós adivinhamos coisas? Não, a gente lê as atas. A gente lê as atas das autoridades, tanto brasileiras, a brasileira quanto a americana e a europeia. E também nós estamos fazendo uma avaliação criteriosa do lado monetário da economia que não recomendava a redução de juros mesmo. Então, quem nos acompanha aqui já estava preparado para esse movimento. E as preocupações fiscais do Brasil, que não são pequenas, têm trazido também uma preocupação não com a próxima reunião do Copom. Aliás, as próximas, pelo menos as duas. Vai cair 0,5%. Como é que a gente sabe? Está escrito na ata. Então, as duas, pelo menos as próximas duas, caem 0,5%. O que nós estamos com dúvida é até onde cai. Será que vai ser 8,5% ou vai ser 9%? Em virtude das preocupações fiscais. Então, nós somos um fundo que paga DI+, logo entender o que está acontecendo com os juros. É importante as leituras inflacionárias referentes a fevereiro, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, que foram divulgadas em março, elas não foram as melhores, o que tornaram a redução dos juros cada vez mais difícil. Nós dissemos aqui, já que Estados Unidos, se tivesse subido mais os juros lá atrás, poderia, quem sabe, já agora estar reduzindo os juros. Mas não subiu até onde devia, vai ter que ficar com juro alto por mais tempo. Essa é uma realidade de quem acompanha a política monetária. Então, Bruno, investidores, foi um prazer ter estado aqui com vocês hoje. Esse é o nosso resumo da situação macro e de agro. Obrigado, Antônio, por ter nos alimentado aí com a sua sabedoria de macro e agro, né? Com isso, damos o vídeo aqui por encerrado. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro, nosso próximo vídeo. Muito obrigado e um abraço. Até a próxima.